E aí, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de princípio. Princípio eu falo em muitas das disciplinas que eu dou aula, eu falo da importância do princípio, né? Eu sempre pergunto para os alunos, para você, o que é princípio? O que são os princípios, né? Aí uns falam, é o começo, professor. É, é a base, são valores de uma pessoa, né? Eu vou colocar aqui para vocês a definição de princípio, depois eu vou falar da importância, né? Essa é um videoaula que eu vou usar em várias disciplinas. Por quê? Porque o princípio aplica assim, não em uma disciplina só, mas em várias. Toda vez que você vai estudar algo diferente, vale a pena estudar os princípios, né? É, vamos lá. Princípio, né? Eu vou ler a definição para vocês. Tá? Princípio é um pressuposto lógico imprescindível da monta legislativa e constitui um espírito da legislação, mesmo quando não expresso em seu corpo. Sua existência é de suma importância para o preenchimento das lacunas da lei. Eu vou ler de novo, calma. Vocês vão ter um tempinho aí para anotar quem quiser. Mas a primeira coisa que vocês precisam entender, e aqui eu estou usando o termo princípio, certo? Mas não um termo no sentido coloquial. Estou usando ele num termo, como um termo jurídico. Então, eu estou dando o enfoque do termo princípio para o direito, tá? Então, vamos lá. Princípio é um pressuposto lógico imprescindível da norma legislativa, ou seja, é a lógica da lei, né? Constitui o espírito da legislação, né? A ideia da lei, a mens legis, né? O que a lei queria dizer com aquilo. Mesmo quando não expresso, nem sempre o princípio está expresso na lei. Muitas vezes o princípio é extraído quando você lê a lei e aí você entende qual é o espírito da lei, né? Sua existência é de suma importância para o preenchimento das lacunas da lei. Seria infantil até imaginarmos que as leis elas tratam de tudo o que é possível. Não, elas têm lacunas, mas essas lacunas são preenchidas com os princípios. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vou voltar aqui para nós conversarmos melhor. Eu vou te dar um exemplo de como o princípio pode resolver os teus problemas na vida prática, tá? Vou te contar um princípio, beleza? Quando eu falo em direito de família, um princípio é da proteção da criança, beleza? Então eu tenho sempre que proteger a criança. Imagine vocês, casal, papai, mamãe, filhinho, vão se separar. Com quem vai ficar a criança? Pois bem, quando eu faço essa pergunta em sala, a, a, eu não vou dizer todo mundo, porque nem todo mundo responde, mas todo mundo que responde diz: Ah, vai ficar com a mãe. Perfeito. Por quê? Porque a mãe é o melhor para a criança, né? É... Tá. Então o casal separou o filho ficou com a mãe. Mas imagine que a mãe, ela começou a, por exemplo, usar drogas na frente do filho, deixar o filho sem comida, né? Começou não cuidar da criança. Essa criança vai ficar com a mãe? Quando eu faço essa pergunta,
todo mundo diz, não, vai ficar com o pai. E se o pai vai para o mesmo caminho? Começa a usar drogas. Com quem que vai ficar essa criança? Aí uns falam, ah, vai para a avó, vai para o tio. De certo que vai para alguém, tá? Preferencialmente da família. E esse alguém é um alguém que vai ser melhor para a criança, para a proteção da criança. Porque uma criança que vive com os pais dessa forma, ela está em situação de risco, né? E aí eu pergunto para você que acertou todas as perguntas que eu fiz. Em que lei que está isso? Em que lei? Vocês sabem onde está na lei? Vai ficar com A, com B, com C? Não. Vocês responderam conforme o princípio, tá? Então, eu gosto de dar um exemplo em sala. É um exemplo bem bobinho, mas eu acho interessante, né? Eu desenho um rio para os alunos. Eu fiz um desenho aqui, não vão dar risada não. Bem mal feito. Mas eu estou fazendo o meu melhor no computador aqui. Mas vamos lá. Imagine que isso é um rio, tá? Então eu tenho aí um rio. Então nós temos aí na aqui a parte marrom é a beira do rio, né? A parte azul é a água. Que rio que é esse? Aí eu vou questionando os alunos e ninguém sabe me responder. Não chutam ali, Rio Tietê. Não, Tietê não é. A água é azul. Se fosse o Tietê, a água era marrom também, né? E depois de perguntar para muitos, eu digo, eu também não sei que rio é esse. Mas mesmo sem conhecer esse rio, eu posso tranquilamente dizer que o rio ou vai para este lado, essa caneta ficou fininha, vamos por outra aqui. O rio ou vai para este lado, ou vai para este lado, ok? Com certeza o rio não vai para este lado e nem vai para este lado. Nessa hora tem sempre alguém que fala assim, ah, professor, mas se der enchente? Se der enchente, ele continua seguindo no mesmo sentido, ele nunca vai correr para esse sentido, né? Então, esses dois sentidos eu posso descartar. Tá, eu ainda não sei que rio é esse, mas vamos imaginar que aqui, deixa eu colocar aqui para que aqui, deste lado aqui, existe um azul muito grande, né? O que seria esse azul muito grande aqui no final de um rio? O mesmo mar. Opa! Então se eu sei, olha que bacana. Se eu sei que o de um lado, de uma ponta aqui tem o mar, por óbvio que o sentido do rio é este e não este. Aí muitos perguntam, professor, o que isso tem a ver com o princípio? Simples. O princípio ele funciona como a margem do rio aqui, ó. Ainda que você não saiba que rio é esse, ainda que você não sabe que águas que são essas, você sabe que para que sentido ela vai. Porque você tem a informação, você conhece a margem. Ao conhecer a margem, você sabe para onde ela vai te levar. Os princípios funcionam como a margem de um rio. Se você conhece essa margem, você sabe para onde ela vai, tranquilamente, você consegue entender para onde o princípio vai levar, para onde a lei vai levar, ainda que você não conheça as águas, ainda que você não conheça os artigos da lei. E é daí a importância do princípio.
Então, ao conhecer o princípio, mesmo que você não conheça o texto legal, mesmo que você não saiba aonde está escrito aquilo, tá? Você sabe que toda lei vai para aquele caminho. Portanto, é de suma importância você entender os princípios que nós vamos estudar daqui para frente. Essa aula eu sempre explico isso antes de começar a explicar os princípios. Então, muita atenção daqui para frente. Por quê? Porque conhecendo os princípios, você vai resolver muitos dos teus problemas na prática. Beleza? Então, vamos voltar para a aula principal e presta atenção no princípio. Beleza?